vezes, né, vocês viram nos convites, né? Novas perspectivas, perseverança, né? Eu até pedi para vocês ponderarem, né, sobre experiências de vocês, né, e o significado dessa palavra na vida de vocês, né, desse atributo de Jesus Cristo. Boa noite, Leonides. Boa noite, Boa tudo noite, bem? Leonie. Boa Tudo Boa noite. noite. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com... Ah, não, eu vou deixar para o final. Bom, a minha mensagem, eu vou usar alguns recursos das Escrituras, mas principalmente um discurso de James E. Faust, de abril de 2005. Ele fala sobre perseverança. Ele está falando especificamente para os rapazes, em uma reunião do sacerdócio, mas é para todos. E daí ele diz sobre algumas experiências, né? E daí ele diz assim para os rapazes que na idade deles, quando ele era um sacerdote arônico, né, daqueles que compartilham o sacramento, ele disse que ele costumava pensar sobre a seguinte pergunta: qual será o meu papel neste mundo e como irei descobri-lo? É uma pergunta profunda para uma pessoa que está no início da vida, né? Para nós que já estamos no meio, né? Assim, que já vivemos bastante por uns 20, 30 ou mais anos, a gente já pensa, qual é o meu propósito agora? Realmente eu estou conseguindo cumprir com a minha missão de tudo que Deus espera de mim e para onde vou, né? Será que eu vou poder contribuir tanto quanto o Senhor espera depois dessa vida também? Então, voltando à primeira pergunta, ele ponderava nisso, o papel dele neste mundo e como ele iria descobrir. E naquela época, a meta que ele tinha muito firme era de um dia servir missão, era a maior certeza naquele momento que ele tinha. E ele foi para a missão, serviu uma honrosa missão, foi muito fiel ao Senhor, fazendo tudo o que precisava. E daí ele diz que uma das coisas importantes que ele aprendeu foi que se ele perseverasse fielmente nos chamados da igreja, o Senhor, ele abriria o caminho e ele guiaria ele para outras oportunidades e bênçãos que estavam além dos sonhos dele. Então, eu testifico também, vocês também, com certeza, cada uma de vocês tem profundas experiências espirituais sobre, né? De que realmente, quando nós perseveramos nos nossos chamados, por mais simples que ele seja, né? Mas fazendo o melhor, tudo que o Senhor espera, o Senhor vai nos preparando para oportunidades futuras, né, que nem nós conseguimos imaginar no momento presente, né? Mas os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, realmente, se nós perseverarmos em tudo que for bom, realmente receberemos muitas bênçãos, tanto nessa vida quanto na eternidade. E ele também compartilha, né, os conhecimentos que um jovem rapaz que havia servido uma missão compartilhou com ele. Ele disse que ele aprendeu algumas coisas que lhe trariam oportunidades e bênçãos para um futuro próximo, né? Então, na missão, esse rapaz, assim como tantos outros ex-missionários, aprendem como organizar e usar o seu tempo com sabedoria, a importância do trabalho árduo, você escolhe o que semeiam, habilidades de liderança, habilidade de lidar com as pessoas, o valor do estudo do evangelho, respeito pela autoridade, a importância da oração, humildade e confiança no Senhor. Eu acho que todos esses pontos que esse jovem rapaz diz ter aprendido são os frutos, são as bênçãos dele ter perseverado, né, por 2 anos servindo ao Senhor. E o elder James E. Fauci mencionou, né, de que o Senhor, à medida que nós perseverarmos, né, no nosso discipulado e tudo mais, o Senhor ele vai abrir o caminho e nos guiar para outras oportunidades e bênçãos que
estão além do que nós podemos sonhar, né? Então, mas se nós perseverarmos, né? E se nós tivermos pessoas que nos lideram com o Espírito do Senhor, né? Perseverando, né? Para nos manter, né? Próximas ao Salvador no rebanho, realmente o nosso futuro vai ser tão brilhante quanto a nossa fé. Muito obrigada, irmã Carmina. Sem dúvida. Prosseguindo, eu gostei muito de uma parte que ele compartilhou, que ele diz que o sucesso geralmente é alcançado perseverando, né? E não desanimando ao se encontrar desafios, né? Os desafios são difíceis, aconteceram e vão acontecer com todos nós, com aqueles que nós amamos também. Às vezes é difícil ver aqueles que nós amamos passando por coisas que nós não podemos, né, ter um controle da situação, né? Que eles realmente precisam viver a experiência. Mas eu tenho certeza que se nós perseverarmos também em jejum, em oração, como nós sempre aprendemos aqui juntos nesses últimos anos, né? Nós conseguimos ver as mãos do Senhor, as ternas misericórdias e também milagres, porque os milagres eles não cessaram, né? E eles continuam acontecendo. E eles acontecem, às vezes, não de forma grandiosa, como nós já vimos nas escrituras, de um anjo aparecer, ou de, do nada, todo o seu trigo, todo o seu pão, ele se multiplicar de uma tal forma que não falte dentro da tua panela, né? Da forma que foi descrita nas escrituras, né? Mas existem outras maneiras também, que parecem ser pequenas aos olhos do mundo, mas quando nós temos os olhos espirituais, a gente consegue ver um pouco mais da maneira do Senhor, né? E aí ele diz que Paul Harvey, o famoso escritor e comentarista, disse certa vez: espero algum dia ter o suficiente daquilo que o mundo chama de sucesso, para que alguém possa me perguntar: qual é o segredo disso? Eu responderia simplesmente: sempre que caio, eu me levanto. Muito bom isso, né? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês que eu gostei bastante. Assim, não vai mostrar nada, é mais uma história, um conto. Vocês vão ver só uma imagem de um senhor com um neto, mas prestem atenção, porque realmente é muito bonito. Uma vez, um menino veio visitar seu avô durante suas férias de verão. Ele e seu avô brincavam o tempo todo. Um dia, ele disse ao seu avô: quando eu crescer, quero me tornar um homem bem-sucedido. Você pode me contar algumas maneiras de ser bem-sucedido? O avô levou o menino a um viveiro próximo e comprou 2 pequenas plantas e voltou para casa. Então, ele plantou uma planta em um vaso e a manteve dentro de casa, e plantou outra fora de casa. Qual dessas 2 plantas você acha que crescerá melhor no futuro? Perguntou o avô ao menino. O menino pensou por um tempo e depois disse: a planta dentro de casa crescerá melhor porque está segura de todos os perigos, enquanto a planta de fora está em risco de muitas coisas, como sol forte, tempestades, animais e insetos. O avô sorriu e disse: vamos ver o que acontece no futuro. Após 4 anos, o menino lembrou das plantas e pediu para o seu avô como elas estavam e da sua pergunta de como ser bem-sucedido. O avô sorriu e disse: claro, mas primeiro vamos dar uma olhada nas plantas que compramos há alguns anos. Dizendo isso, o avô levou o menino a um lugar onde havia plantado uma pequena planta em um vaso. Eles viram que a planta um dia será uma árvore. Então, ele levou o menino para ver a planta que haviam plantado do lado de fora. Lá, viram que uma árvore enorme estava de pé, com galhos se estendendo para longe, proporcionando uma grande sombra. Agora, o avô olhou para o menino e perguntou: diga-me, qual planta cresceu mais? Qual é mais bem-sucedida? O menino respondeu: aqui plantamos do lado de fora. Mas vovô, como isso é possível?
Essa planta deve ter enfrentado tantos perigos, ainda assim cresceu tanto. O avô sorriu e disse: sim, as plantas do lado de fora tiveram que enfrentar muitas coisas, mas lidar com problemas também teve seus benefícios. As plantas do lado de fora tinham a liberdade de espalhar suas raízes tanto quanto quisessem. Problemas como tempestades fortaleceram suas raízes. Hoje, ela é tão forte que uma pequena tempestade não pode causar nenhum dano a ela. Filho, prestes atenção a que vou dizer, sempre se lembre disso, e você será bem-sucedido em tudo o que fizer na vida. Se você sempre fizer escolhas confortáveis, não será capaz de crescer tanto quanto pode. Mas se estiver disposto a enfrentar este mundo, apesar de todos os perigos, então nenhum objetivo será impossível para você alcançar. Nunca pense em problemas como obstáculos, mas pense neles como degraus para o sucesso. O menino respirou fundo e olhou para a árvore. E ele entendeu as palavras do avô. Obstáculos que consideramos inimigos na vida são os mesmos que nos fortalecem e nos tornam bem-sucedidos. Da mesma forma, nossa vida é como uma grande aventura cheia de reviravoltas que podem parecer obstáculos bloqueando nosso caminho. Mas adivinhe, esses obstáculos são como quebra-cabeças esperando para serem resolvidos. Cada obstáculo que você enfrenta é uma chance de aprender, crescer e se tornar ainda mais forte. Então, não deixe que esses obstáculos desanimem você. Você tem as habilidades, a determinação e o espírito para conquistar qualquer coisa que apareça em seu caminho. Espero que você ganhe algum valor com esta história e tente implementá-la em sua vida. E continue sempre subindo. Sem dúvida. Uhum. Deu para ouvir? Uhum. Alguém gostaria de comentar? Não sei. Sim, deu para ouvir. Eu gostei bastante do início, né? O menino perguntou, né? Como ser bem-sucedido, né? Para o avô dele. E daí ele decidiu levar o menino a um viveiro, né? Comprou 2 plantas, deixou elas em ambientes completamente diferentes, né? Né? A planta, ela teria que se virar sozinha, né? E ficar lá em meio às tempestades e também aos dias de sol, sem um cuidado constante, né, de uma pessoa ao lado. A outra tinha o cuidado constante do avô dentro da casa, né? Ele poderia sempre estar jogando água na flor, colocando ela no sol quando fosse necessário, né, e tudo mais. Então, ela estava, né, É a cam- mimi. sim, muito mimada. Ela estava a caminho de se tornar uma árvore, né? Mas ainda ia demorar muito, porque ela continuava, né, nas asas do avô dele. E a outra árvore, né, ela já não tinha escolha. Era isso ou nada, né? É. Então, eu gostei muito também da parte que ele falou, né, que quando nós queremos nos tornar pessoas melhores, alcançar objetivos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não tem jeito. E mesmo que nós não escolhemos sair da nossa zona de conforto assim, de maneira direta, o Senhor ele vai nos tirar, né? Porque ele deseja que nós possamos progredir. Então ele vai colocar cada uma de nós em situações em que a gente possa desenvolver os atributos de Jesus Cristo, né? Por exemplo, se eu peço paciência, o Senhor vai me colocar em ambientes em que eu tenha que perseverar, né? Desenvolvendo a minha paciência. A árvore, ela ensina também os desafios, né? Que a gente tem que perseverar, né? Porque os desafios do mundo aí fora são muitos. E se você não ficar firme, você cai, né? É muito fácil. Então, para você perseverar, você tem que estar bem firme no Evangelho. Sim. E as maneiras de cair não é somente você endurecer o seu coração Não, contra o Senhor, né? é, é. O Às vezes mundo, também, o mundo aí fora é bem mal, sim. né? E, por exemplo, você pode cair de maneira emocional também, é algo que está afetando muito as pessoas. Até 2050 existem pesquisas que dizem,
né, artigos universitários que até 2050 a maior parte da população mundial vai ter depressão. É um Uau. problema, né? É uma questão de saúde, né? Emocional. E o que que afeta, né? Quais são as razões que levam a isso? Não somente genéticas, né? Mas questões com relação ao ambiente, às circunstâncias, às oportunidades. Nem todo mundo tem uma growth mindset. Eu acho que todo mundo tem uma fixed mindset, uma growth mindset, né? Só que aí vai de nós, igual o homem natural. A gente cede mais ao Espírito de Deus ou ao homem natural. Da mesma coisa, a uma mentalidade mais positiva, mais para cima e perseverante, ou uma mentalidade que vá nos colocar para baixo, né? Vá nos desvalorizar e fazer pouco caso de todas as oportunidades que o Senhor põe em nossos caminhos, né? Para a gente poder progredir. Faz sentido? Faz? Por quê? É difícil, né? Sim. É muito difícil. Esses últimos 3 meses do ano passado, né? Eu tive que perseverar. Eu fui fazer um intercâmbio em que eu tinha que estudar. Eu estava 6 horas à frente do Brasil. 5, 6 horas, né? E aí eu tinha que estudar pela manhã, geralmente das 8 até o meio-dia. Eu tinha que fazer os homeworks, mas eu também tinha que fazer o meu scholarship, que era ser laundry manager, e também fazer algumas limpezas na escola que todo mundo tinha que contribuir, né, para manter o campus limpo. Eu tinha também que trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta, né? Então, Uau! todos os dias, porque eu trabalho para uma empresa de fora e eu estava muitas horas à frente, né, de vocês aí nos Estados Unidos. Ah, e eu tinha que participar das atividades e tentar desfrutar o máximo possível das oportunidades que o Senhor me concedeu naqueles 3 meses, né? E ainda, para finalizar, né, como eu já mencionei uma outra vez, né, o meu pai, ele faleceu, né? Ele do nada adoeceu 3 semanas depois que eu tinha chegado no campus, nesse meu intercâmbio, e ele ia no médico e não descobria, e de repente ele começou a ficar mais e mais fraco, debilitado, e aí eu falei, não tem jeito, eu tenho que voltar para o Brasil, né? E daí, 3 dias antes de eu voltar, meu pai falece, né? Foi Hum. algo totalmente inesperado. Daí, para mim, acabou aquele dia, né? Mas, graças ao Evangelho de Jesus Cristo, isso nos dá esperanças, né? Com relação ao plano de salvação, um dia eu vou reencontrá-lo. E 2 dias depois da morte do meu pai, ainda eu tinha a formatura, que eu tinha que receber o meu certificado, né? Então, não foi fácil, né? Encontrar motivos para que me fizessem sorrir, né? Mas eu decidi tentar ver a mão do Senhor em todas as coisas e deu certo, né? É claro que é muito triste, vou, né, processando, né, essa tristeza dentro de mim, também essa questão de estar frustrada por não ter tido a oportunidade de dizer adeus ou de fazer nada de fato presencialmente que pudesse ajudá-lo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E estou aqui ensinando sobre perseverança hoje, compartilhando um pouco, né, da minha experiência e do que eu aprendo nas Escrituras. Mas eu gostaria de compartilhar um versículo de 2 Nef 31:20 que diz: Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Irmãs, eu testifico a vocês e tenho certeza que vocês têm um testemunho muito forte também, pessoal, que eu já ouvi, e se eu não ouvi, um dia também irei, de que
se nós nos banquetearmos constantemente nas palavras de Cristo, elas vão preencher tudo que nos faltar, né? Em nossos corações, né? E vai nos dar essa força necessária, né? Para que a gente consiga prosseguir com fé em Cristo, né? E para que a gente possa permitir que o amor de Deus, né? Ele possa cada vez mais, né? O puro amor de Cristo aumentar dentro de nós, né? E esse amor pelo Senhor e pelas pessoas e pelas oportunidades de aprendizado mesmo nos piores desafios, né? A gente vai conseguir encontrar algo bom que possamos nos regozijar em Cristo, né? Isso vai nos ajudar a chegar até o fim, né, das nossas vidas, até a exaltação, e vai ser maravilhoso. E é esse meu testemunho e essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.